Bom dia! A bem-aventurança de hoje, dita por Jesus, é: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus capítulo 5, verso 5. Na versão Nova Almeida atualizada diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos é a terceira bem-aventurança e está diretamente vinculada às duas anteriores que vimos, né? O pobre de espírito, que é aquele que se vê fraco, incompetente, impotente, vulnerável e necessitado, carente de Deus. E a segunda que vimos também é os que choram, aqueles que choram com pesar, ao tomarem consciência de que são pecadores e perceberem como o pecado afeta suas vidas e o relacionamento com Deus. Podemos dizer que os mansos são os pobres de espírito que choram por sua situação. A tradução que temos, que eu li agora há pouco, a tradução na Bíblia desse texto, utiliza as expressões humilde ou manso. E em nossa cultura ocidental, cuja valorização é de pessoas arrojadas, sanguíneas, empreendedoras, essas duas palavras podem dar a impressão de que uma pessoa mansa é uma pessoa parada, devagar, sem iniciativa, fraca, né? Ao contrário, a mansidão é uma virtude valorizada na Bíblia. O próprio Senhor Jesus, no texto que estou meditando hoje, né? Também vemos que Moisés ele foi elogiado por ser manso. Dizem em Números 12, 13. E aquele varão Moisés era muito manso, mais que todos os homens que havia sobre a terra. Moisés não possuía um caráter submisso, não era um servil, né? E ele podia chegar a manifestar de maneira até tremenda a sua ira, mas ele exercia controle sobre essa paixão. E é isso que ele era manso, e manifestava só quando era o momento apropriado na sua ira, né? Diante do pecado do povo. O livro de Provérbios declara que o valor de uma pessoa mansa, Provérbios 16, 32, melhor é o que demora para irar-se do que o forte, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. É mais valioso uma pessoa mansa do que uma pessoa forte. Bem-aventurado o homem que tem domínio próprio, esse será manso. Em grego, a palavra praus, equivalente de manso, era um dos termos mais elevados do vocabulário ético grego, né? Porque, por um lado, estava o extremo por defeito, né? Da ira, e por outro o extremo, o excesso da ira, a falta, né? No contexto grego era o meio termo, ali estava a virtude. Aristóteles define a mansidão como um justo meio entre a ira excessiva, violenta, e a falta absoluta de ira ou uma passividade. A mansidão, então, é esse termo médio entre não ser excesso de ira e muito menos passivo, ser manso, controle, domínio próprio. Os mansos não são arrogantes, soberbos, mas são humildes. Porque sem humildade não se pode aprender nada, porque o primeiro passo para a aprendizagem, para alguém aprender, é a humildade de reconhecer a sua ignorância. Sem humildade não poderíamos ser filhos de Deus, pois a conversão começa com a consciência da necessidade de Deus, de que somos fracos, pecadores, precisamos de Deus. Quando o homem então aprende que ele é uma criatura e que Deus é o seu Criador, e que sem Deus não há nada que ele possa fazer. Essa humildade é necessária. A mansidão, por mais que seja subestimada ou ridicularizada na sociedade, ela, se observarmos, vamos ver que ela tem a tendência de melhorar a nossa vida, a nossa saúde, os relacionamentos, o nosso conforto, inclusive a segurança, inclusive já neste mundo, né? A terceira bem-aventurança, então, seria, podíamos dizer que feliz é o homem que tem a suficiente humildade para reconhecer a sua própria ignorância, a sua fragilidade, debilidade, que sabe como controlar a ira, que aprendeu a controlar seus instintos, as suas paixões, porque pôs a sua vida sob o governo de Deus. Este
disse Jesus, obterá mansidão para capacitá-lo a herdar a terra. Amém? Abençoado dia com a mansidão, sendo mansos em Deus. Amém.